Olá, irmãos, olá, amigos, tudo bem? Tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Como é bom estar aqui novamente, como é bom nós mais uma vez podemos ouvir a palavra de Deus, né? Possamos aqui meditar na palavra de Deus. Eu tenho tentado ir rápido nessas últimas lives nossas aí, mas o Senhor sempre leva um pouco mais além. E eu também, né? Muitas vezes eu gosto de falar. Gosto, né, de estar levando a palavra a vocês. Boa noite, irmão Antônio, tudo bem? A paz, irmã Thaís, a paz, sejam bem-vindos. Vão compartilhando aí, irmãos, vão compartilhando, vão mandando aí, né, nas nossas redes sociais, que Deus possa abençoar a vida de vocês e, através de vocês, abençoar a vida de outras pessoas, né? Estava aqui tentando compartilhar também nas nossas páginas, né? Mas você que está aí com o celular na mão, já fica até mais fácil de você estar compartilhando, né? Mas antes de nós iniciarmos, irmão, tem uma palavra aqui que Deus falou no meu coração, né? Sobre 2 pontos, mas antes eu quero fazer uma oração com você, né? Eu quero que você ouça essa palavra e essa palavra ela venha verdadeiramente falar ao seu coração, venha te ajudar. Pode ser uma palavrinha pequena, pode ser uma palavra maior, mas todas elas nós precisamos dar ouvidos, prestar atenção, pedir: Senhor, fale comigo, Senhor, me orienta, me dirija, né? Fale ao meu coração que eu preciso entender. Irmão, de repente, irmã, de repente é uma palavrinha pequena, é uma palavrinha, um comentário. Eu lembro de um amigo que ele estava desviado, né? E ele era da igreja, tudo, estava desviado, estava vivendo uma vida aí, né, a vida, vamos dizer assim, a vida do mundo, voltou para o mundo, né? E ele gostava muito de conversar comigo, gostava muito de, né, debater as coisas da igreja. E eu, no trabalho, assim, só virei para ele e falei assim: olha, a palavra do Senhor diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ele, na hora, ele parou, olhou assim, prestou atenção, não falou nada, pegou, foi trabalhar, foi lá para o setor dele, né, o que ele trabalhava. Aí no outro dia, passou uns dias, né, nos dias posteriores, aí ele me falou que tinha voltado para a igreja. Olha só, foi uma palavra, e eu percebi que foi aquela palavra. Então, é uma palavra que a gente precisa absorver a palavra de Deus, e essa palavra absorvida, essa palavra que a gente se alimenta, né, que a gente deixa colocar para dentro, ela pode mudar a nossa vida, ou pode mudar a vida de outros, né? Hoje nós estamos aqui orando pela casa, orando pela família. Vou fazer essa oração com você também, né? Para que Deus venha abençoar também, em nome do Senhor Jesus. Mas isso, vamos orar, né? Vamos orar, que o pastor, tá vendo? O pastor começa a falar, já fala demais. Vamos orar, irmãos? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai amado e Deus Todo-Poderoso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos em Tua presença, nos colocamos diante de Ti, estamos aqui, Senhor, neste momento, para lhe pedir a Tua direção, para lhe pedir, Senhor, a Tua palavra, para lhe pedir, Senhor, que venha falar ao meu coração, falar ao coração de todo aquele que vai assistir essa live, está assistindo ao vivo, está assistindo pela gravação. Não importa o tempo ou ano que ela esteja assistindo, mas que ao ouvir essa mensagem, a prestar atenção, seja pela página da igreja, seja pelo canal do YouTube, Senhor, seja realmente uma palavra que venha libertar, que venha abençoar, que venha, Senhor, trazer o entendimento, que venha, Senhor, trazer a compreensão que ele e ela precisa. Senhor, eu também preciso da Tua palavra, por isso que eu lhe peço, Senhor, venha nos dar a palavra, me use, Senhor, conforme a Tua vontade. Meu Deus, eu quero me esconder em Ti, eu não quero que aqui seja o homem falando, eu não quero pregar, Senhor, pela minha direção carnal, eu quero pregar pela Tua palavra, que todos aqui, Senhor, que estejam participando deste vídeo, assistindo, meu Deus, que a Tua palavra possa entrar no coração, possa fortalecer nesse momento crítico que vivemos, que essa pessoa possa, meu Deus, se alimentar da Tua palavra para a Tua glória. Pai,
fale conosco e eu te agradeço. Muito obrigado, em o nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, irmãos? Sejam todos bem-vindos, né, nesse vídeo, né, nessa live, que você possa receber essa mensagem, que você possa crescer, né, crescer. Ser de Deus, irmãos, né, não é ser religioso, né? Eu, quando me converti a Cristo, eu não queria ser um crente, eu não queria ser um evangélico, não era isso que eu buscava, não é isso que eu busco. Eu busco é ser filho de Deus, eu busco é ser do Senhor, porque crente, evangélico, sei lá, né, a denominação que o povo coloca, assembleano, presbiteriano, da graça, né? Isso pouco importa, porque isso são referentes às doutrinas ou à linha, né, que a igreja que cada um de nós frequentamos, né, que tem uma certa linha, né, que ele vai ali. Mas o que eu sempre me procurei a ser, eu acho que você deveria também fazer isso, é buscar ser de Deus, é buscar andar naquilo que está escrito aqui nessa palavra, porque essa palavra que eu e você precisamos. É nessa palavra que nós precisamos verdadeiramente nos colocar e andar de acordo, tá bom? Hoje nós vamos orar pela família e eu quero trazer uma palavra aqui, está lá em João capítulo 5, olha o que diz, João capítulo 5, abre aí, João capítulo 5, deixa eu colocar um outro fundo musical aqui, né? Para a gente acompanhar, né? Para ficar aí bem baixinho, tá ótimo. João capítulo 5, versículo 14. Olha o que diz. Depois Jesus encontrou no templo e disse: Eis que já está são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Vamos ler de novo aqui? Olha o que diz. Depois Jesus encontrou no templo e disse: Eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. O Senhor Jesus, ele tinha curado um homem aqui, e esse homem, né, ele era paralítico há 38 anos. Onde que está dizendo isso? Olha no versículo 5. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Esse homem, ele ia, né, a porta das ovelhas, tinha um tanque chamado, né, Betesda, né, que diz aqui um tanque chamado em hebreu Betesda. Lá no versículo 1 você lê isso, versículo 2, né? E esse homem dizia ali que, né, as águas mexiam ali, né? E as pessoas que descessem ali no momento que aquele anjo, né, se dizia, que chegava naquele tanque, mexia aquelas águas, quem descesse naquela hora era curado, se dizia. E esse homem, há 38 anos, estava ali, à beira, né? À beira, né, de receber ali, vamos dizer, a bênção. Estava ali à beira. Só que ele não conseguia. Quando ele ia descer, alguém descia, né? E ali descia na água, e ele já desistia, ele já parava, porque se dizia que quem descesse primeiro, né, era curado, Só que Jesus, ele viu ele ali, estava passando no templo e viu ele ali, né? E viu que já estava há muito tempo assim, 38 anos, quer dizer, uma vida, né? Uma vida, né? Quando ele ficou paralítico, vamos dizer assim, né? E nasceu uma criança, essa criança com 38 anos já é um homem formado, né? É uma vida, né? É uma vida que ele estava ali. E Jesus falou para ele: Queres ficar são? E ali, ele até tentou se explicar, olha o que diz. 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que,
quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aí o homem, como eu e você, muitas vezes a gente, né, quer se justificar. A gente quer se justificar: Senhor, sabe, eu quero ficar são. Ele acha que deve ter entendido, né, que Jesus chegou ali: ué, mas você não está vendo a água mexer? Você não quer ir para lá? Você não quer ficar são? Você não quer ser curado? E aí ele disse, né, ele não estava vendo, não tinha percebido talvez, né, e a gente tem que prestar atenção nisso. Ele começou a dizer: mas quando começa o tanque mexer, as águas mexerem, né, primeiro eu não tenho ajuda de homem para estar me colocando lá, né, não tenho ajuda. E também, quando eu vou me arrastando, vai outro, né, e se coloca lá. Vai outro e se apresenta lá e eu desisto, né, não tem como. Aí Jesus pega e dá uma ordem. A palavra de Jesus, irmão, quando ela queima no coração, a gente tem que obedecer. Esse homem aqui, até então, num primeiro momento, ele não tinha percebido que era o Senhor que cura ali. Ele não tinha percebido. Mas olha só o que aconteceu aqui. Jesus, versículo 8, disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Quer dizer, Jesus chegou com uma autoridade para ele, porque viu que ele queria ser curado. E Jesus foi e curou. E aquele homem, né, diz assim que ele deu a ordem: levanta, toma a tua cama e anda. E logo ele pegou e levantou. Levantou. Olha o que diz lá no versículo 14. Depois que nós lemos, né, que nós começamos, Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Presta atenção numa coisa aqui. Eu queria trazer 2 pontos para você, até para você ver algo que Jesus revelou nessa palavra aqui. Aquele homem estava há 38 anos paralítico. Aquele homem até tentava, né, ser curado. Ele havia ouvido algo que dizia: ó, se fazer isso, vai ser curado. Então ele tinha uma certa fé, né? Ele tinha uma certa fé. Então ele queria ser curado. A fé dele não era a fé em Cristo. Era uma fé em algo que alguém disse, que movia, a água se movia mesmo. Tanto que as pessoas, né, desciam ali. Não se diz o motivo, né, se acreditava que um anjo descia e movia, né? Diz aqui que um anjo descia, que eles acreditavam que acontecia isso, né? E a água se movia, né? Só que ele tinha uma palavra, não tinha força para ir, não tinha como para ir, mas ele tinha uma certa fé. Tanto que ele ficava no tanque, tentava ali descer na água. Então ele tinha uma certa fé. Ele queria ser curado. E Jesus pegou e deu essa palavra. E ele pegou, sentiu-se aquele ânimo melhor, se levantou, obedeceu aquela palavra, né? E foi. Aí depois Jesus encontrou ele no templo e deu uma lição para ele. Deu algo, irmão, que eu e você, irmã, a gente precisa tomar cuidado, né? Ele diz que encontrou no templo e disse: olha o que Jesus disse, no 14: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Quando você peca, irmão, abre a porta para algo atrapalhar a sua vida. Ele já chama atenção falando: olha, você ficou são, agora vai e não peques mais. Que Jesus estava dizendo: olha, sabe por que você ficou 38 anos com a sua vida paralisada? Paralítico? Não conseguia ter uma vida normal? Né? Por causa de pecado que você fez. Só que a Bíblia não fala aqui que ele teve uma conversa de Jesus com Jesus sobre arrependimento. Não teve. Jesus deu uma palavra, ele acreditou naquela palavra, ele se levantou. Quer dizer, quando ele acreditou naquela palavra, veio a certeza, né? Queimou o coração dele e veio uma certeza: vou me levantar. É uma fé.
é uma certeza. Ele não precisou pedir perdão, presta atenção nisso. Ele não precisou pedir perdão. Há algo, irmão, que acontece quando você usa a fé. Olha o que diz o Tiago, né? Tiago, lá no finalzinho, Tiago capítulo 5 também. Deixa eu abrir aqui, só para você entender algo. 2 pontos. Você vai me entender os 2 pontos que eu quero te trazer aqui. Tiago, capítulo 5. Deixa eu abrir aqui. Olha o que diz no versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em o nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. Olha só, a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Lembra o paralítico, o Senhor o levantou, deu a palavra para ele. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Quando você age com fé, como diz aqui, né, a Bíblia está dizendo, tem alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, ungindo com azeite, em o nome do Senhor. Olha só como que é o processo. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, ore, ungindo com azeite, mas é uma oração da fé. Oração da fé, a gente já aprendeu isso muitas vezes, eu já citei várias vezes lá na igreja, já citei aqui, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a fé é pelo ouvir a palavra de Deus, então uma oração da fé é uma oração baseada na palavra. A oração da fé, a oração baseada na palavra, não é aquela oração que eu estou muito desejoso que algo aconteça. Não é aquela oração que eu estou com aquele pensamento positivo que vai acontecer. Não, é a oração da fé, que é a oração baseada na palavra. Então, para ser curado, chama os presbíteros, esses presbíteros vão orar sobre ele, né, ungindo com azeite, no nome do Senhor. A oração tem que ser uma oração fundada na palavra, oração da fé, e olha só, e a oração da fé, ela salva, oração feita na palavra, ela salva o doente, o Senhor o levantará, né? Restaurará a vida daquela pessoa. E olha só, a oração dessa fé, na oração da fé, com a fé no nome de Jesus, se houver cometido pecados, se lheão perdoados. Então, quando a pessoa age pela fé, quando eu oro pela fé e aquela pessoa recebe, se ela tiver cometido pecados, são até perdoados, quando é ali uma ação na fé na palavra. Você está me entendendo? Quando ambos estão ali, todos estão ali, os presbíteros, o doente, na mesma fé, pela palavra, no nome de Jesus, se tiver até pecado, é perdoado. É o que aconteceu com aquele homem, o paralítico lá, 38 anos que nós iniciamos. Ele estava 38 anos paralítico. E o Senhor deu uma palavra para ele, ele se levantou, ele recebeu aquela convicção, aquela fé, agiu naquela fé, e o Senhor perdoou o pecado dele. Porque ele chega lá e fala no 14, olha que já está são, não peques mais. Quer dizer, foi perdoado o seu pecado. Quando você agiu com fé, foi perdoado o seu pecado. Por isso que eu falei, ele não chegou a pedir perdão pelos pecados. Mas quando você age pela fé, como diz aqui em Tiago, se houver cometido os pecados, se lheão perdoados. Então preste atenção numa coisa. Eu quero falar agora, primeiro ponto, da fé. Se você tiver fé, se você agir pela fé, você pode ter cometido um pecado, e esse pecado trouxe o mal,
trouxe um problema na sua vida, trouxe uma dificuldade, trouxe um impedimento, amarrou a sua vida, amarrou a sua casa, amarrou o seu casamento, quando você age pela fé, mas na fé mesmo, o Senhor vem e perdoa os seus pecados. Ele perdoa. E esse homem, quando ele agiu na fé, ele creu, ele foi perdoado dos pecados. Ou seja, ele nem chegou a pedir perdão. Ele não chegou a pedir. Olha o que diz em Lucas capítulo 5, né? Nós estávamos no João capítulo 5. Olha o que diz em Lucas agora, capítulo 5. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Lucas capítulo 5. Olha o que diz aqui. Um exemplo de uma pessoa que demonstrou fé, e a fé perdoou pecados. Perdoou, anulou o problema do pecado. Anulou aquilo que trouxe aquela consequência daquele pecado. Olha o que diz aqui no versículo Lucas 5, 17. E aconteceu que um daqueles dias estava ensinando, que estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam-no fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Para um momentinho. Você viu que esse aqui é aquela história daquele paralítico que tinha mais 4 amigos, e eles ouviram falar que Jesus era Senhor e poderoso para curar, e curar, né? E veio uma certeza, uma fé tão grande no coração deles, que eles, né, junto com um amigo, né, pegaram ali, colocaram numa cama e foram levando os 4 até onde Jesus estava. Só que aonde Jesus estava não dava para entrar. Tinha muita gente, muita, né? E ali pensaram, como que a gente vai fazer? A gente precisa colocar o nosso amigo, né, diante de Jesus. Eles eram homens como eu e você, pessoas como eu e você. Devem ter perguntado, olha, né, não sei, vamos dizer, é um exemplo, né? Vamos dizer que o nome dele seja José, né, do paralítico. Ô José, amigo, então, olha, tá tudo fechado aqui, não tem como entrar. Tem muita gente buscando cura, muita gente buscando ali a Jesus. A gente tentou, ninguém nem deu espaço, né? Não tem como a gente fazer. Aí o outro amigo, então, só se a gente subir no telhado e tirar as telhas e descer. Ô José, e aí, o que você acha? Não, vamos, eu preciso, eu quero, Jesus é a solução da minha vida. Jesus, é com ele eu vou ser curado. Nós viemos até aqui, vamos deixar isso aí impedir? Ó José, então, o que você acha? Só se a gente amarrar você e descer você pelas telhas, né? E ali a gente tenta colocar você diante de Jesus. Não, pode fazer, vamos, né? Olha, mas é meio pesado, né? Não, vamos, se esforça aí. Mas olha, me amarra bem aqui, pode me amarrar. Olha a fé desses homens. Tiveram que amarrar, tiveram que levantar ele, né? Tiveram que destelhar, né? Tiveram que baixar pelo buraco da telha, segurando aquele peso com as cordas, né? Esquentando a mão, correndo pelas mãos ali, com todo cuidado, né? O paralítico crendo, não, vou chegar, vou estar diante de Jesus, pode descer, e descer e colocar. E a Bíblia fala que, vendo-lhes Jesus a fé, disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. O homem aqui não chegou pedindo perdão pelos pecados. Ele estava paralítico também por conta de pecado. Olha só, por conta de pecado. Mais um paralítico, mais uma pessoa que tinha sua vida ali, né, amarrada, a sua vida paralisada por conta de pecado. Mas você vê que ele não pediu perdão. Mas, irmão, tem um mas. Eles estavam andando na fé. E quando você anda na fé, se cumpre aquilo que eu disse lá em Tiago 5,
14, 15, diz ali que a oração da fé salvará o doente, e se tiver cometido pecados, lhe serão perdoados. Então, quando você anda pela fé, você viu aqui esse homem paralítico andando pela fé, andou pela fé e na fé perdoou o pecado. Quando você acredita na palavra de Deus e a pratica, vem um poder de Deus que perdoa a você. E aquilo que te amarrava, quebrava. É tudo quebrado, irmão. Você está me entendendo, irmão? Você está me entendendo, irmãos? Quebra. Isso tudo é quebrado. Quando você pega e se agarra na palavra do Senhor, você é perdoado, você é curado, você é liberto. Olha o que diz lá no versículo 24. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico. Então ele perdoou o pecado, anulou aquele problema que estava causando ali a paralisia dele. E olha o que ele diz mais. Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Quer dizer, ele tinha o pecado, foi o pecado que foi a causa daquilo. Jesus perdoou ele. Não foi de qualquer jeito, não foi de qualquer forma. Perdoou porque ele agiu pela fé. Pelo que ele ouviu de Jesus, ele praticou. Ele não mediu esforço, ele se esforçou. E Jesus perdoou o erro dele e depois já deu a ordem. Pode levantar, você está curado. E ele levantou e foi curado. Ele levantou e foi abençoado. Ele realmente encontrou, né, uma libertação. Outra mulher aqui, uma mulher também, em Lucas capítulo 7. Olha, outra mulher agindo pela fé. Olha o que diz aqui. Capítulo 7. Eu vou correr um pouquinho aqui, você vai lembrar da história. 43. 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Olha só, presta atenção no ato dessa mulher. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Olha só, mas aquele a quem pouco aquele quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Para aí. Essa mulher é uma mulher pecadora, né? E Jesus estava ali no jantar, e ela entrou no jantar, e ela começou ali a chorar, começou a beijar os pés de Jesus, as suas lágrimas molhavam ali os seus pés, e ali ela enxugava também ali com os cabelos os pés, e ela tinha pegado um unguento e quebrado, né, tirado aquele perfume, aquele unguento, e ungiu o cabelo de Jesus, a cabeça de Jesus. Esse unguento era de muito valor. Ela era uma mulher pecadora, mas ela tinha descoberto, observando a Jesus, observando o ensino dele, recebendo a palavra, que ele era o Salvador. Ela não foi pedir perdão, ela não foi pedir bênção alguma, ela não foi pedir nada para ela. Não foi pedir. Ela foi servi-lo. Ela foi adorá-lo. Ela foi se humilhar a seus pés. Ela sabia que em Jesus ele era o Salvador, que ele era Senhor. Ela chorou de vergonha. Ela chorou ali, né? Mas antes, junto com aquele choro de arrependimento, que não fala que estava aqui arrependida, né? Mas ela chorou ali, e acredito que ela chorava pelos seus muitos pecados que ela tinha cometido, chorava muito ali. Mas ela houve antes, para fazer isso, uma fé, uma certeza: é Ele.
É Ele que é o Salvador. É Ele que eu preciso para minha vida mudar. Eu sou coberta de pecado, mas o que eu posso fazer? Eu vou pegar esse vaso de alabastro aqui, esse unguento aqui, que é de muito valor, talvez ela estava comprando, guardar para ela, e que era muito caro, ungiu a ele, ofertou a ele, a Jesus. Quer dizer, eu quero dar o melhor para ele. Olha a fé que veio ao coração dela. Olha a certeza que veio ao coração dela. Ela não pediu perdão pelos pecados. Ela ali se humilhou aos pés dele, reconhecendo a grandeza dele e a autoridade dele. O que o Simão não havia feito. Convidou Jesus, né, para a sua casa, mas não reconheceu. Por isso que Jesus fala, olha, quando eu fiz isso, você não fez. Quando eu entrei aqui, você não me lavou os pés. Quando eu entrei aqui, você não me saudou com um beijo. Quando eu entrei aqui, você não me ungiu a cabeça com azeite. Isso tudo os judeus faziam para dar honra aos viajantes. Eles faziam isso, né? Eles faziam isso, lavavam os pés e tudo mais. Ele não fez isso para Jesus. Ele queria ali só para ver como que Jesus, né, agia, do que ele falava. Estava ali para observar Jesus. Não convidou, não foi ali uma pessoa de honra. Essa mulher não. Pelo que ela ouviu falar dele, ela falou, puxa, eu preciso dar honra a ele. Eu preciso honrá-lo. Isso é um ato de fé. E aí Jesus foi e disse no 48, e disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E o que estavam à mesa começaram a dizer, quem é este que até perdoa pecados? E olha o que diz no 50. E disse a mulher, a tua fé. Você percebe que ela não pediu perdão, mas ela demonstrou fé. A tua fé te salvou, vai em paz. Aquela fé que ela agiu, que ela demonstrou, a fé sem obras é morta, aquela fé que fez sair da casa dela, que fez buscar Jesus, que fez ofertar o melhor a Jesus, fez com que Jesus perdoasse o pecado dela. Você percebe? Aqueles muitos pecados que estavam trazendo uma tristeza, uma angústia, um peso na alma, uma dor, trazendo um sofrimento tal na vida dela, caiu por terra quando ela agiu pela fé, pela palavra. E Jesus viu a fé dela. Irmão, irmã, duas coisas. A fé perdoa pecados. Quando você age pela fé, quando você pega a palavra e age pela fé, irmãos, pode ser muitos pecados, mas quando é uma fé genuína na palavra, e quando você age nessa fé, Jesus, ele diz, os teus pecados estão perdoados, ele te limpa. Aquele homem paralítico, 38 anos lá no tanque, ele agiu pela fé aquela hora, né? Quando Jesus falou para ele, faz isso, ele sentiu aquela certeza e agiu. Esse paralítico que foi amarrado ali, era pela fé. Eles estavam fazendo todo aquele esforço pela fé. Eles queriam estar diante de Jesus. Eles queriam estar diante dele. Sabiam que ele é o curador. Sabiam que ele é o restaurador. Sabia que era ele que curava, que abençoava. Precisamos. Rompeu todos os limites. Rompeu tudo para estar em Jesus. Essa mulher pecadora sabia que podia ser ali julgada, né? Ela não podia estar naquele lugar. Tanto quando ela entrou, se você ler todo, desde o versículo 36 de Lucas 7, eles julgaram a ela, né? Ela sabia que ela ia ser julgada, mas ela queria estar aos pés de Jesus. Isso tudo foi por motivação da fé. Quando você vai à igreja, quando você lê a palavra pela fé, quando você se esforça para orar, faz um jejum pela fé, quando você, sabe, faz uma visita a um irmão pela fé, dá a palavra, quando você ora, quando você clama a Jesus, quando você serve Ele, quando você fala, Senhor, eu vou agir dessa maneira, como a tua palavra diz, isso é fé. E essa fé te perdoa. Essa fé te liberta. Só que, segundo ponto, o Senhor Jesus disse lá, João 5, vou voltar aqui só para não ficar na minha palavra, João 5, versículo 14, olha o que ele diz.
Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está são, foi a tua fé. Você ficou são porque você ouviu a palavra, veio a certeza e você praticou. E aí você foi curado por conta, seus pecados foram perdoados por conta dessa fé. E olha o que ele diz mais: não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Irmão, andar contra a palavra é pecado. Andar em desacordo à vontade de Deus é pecado. É pecado. Nós vimos uns dias desses no culto lá na igreja, né, que o povo de Israel, uma geração, logo quando Josué faleceu e toda aquela geração faleceu, né, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. E a Bíblia fala que ali eles fizeram o que era mal ao Senhor. E o inimigo dominou, né? E nós vimos que quando você não tem entendimento, quando você não conhece a palavra de Deus, você peca. Você também peca. Você erra. A Bíblia fala que a lei veio para trazer à tona o pecado, para trazer à tona o conhecimento do pecado. Mas você mesmo não conhecendo a lei, você pode estar pecando. E esse pecado que você nem conhece, talvez você acha que é certo, o jeito que você fala, o jeito que você anda, as coisas que você aceita, as coisas que você concorda, pode estar trazendo mal para a sua vida, pode estar trazendo coisas piores, amarrando a sua vida. E você fala: meu Deus, por que nada muda? Por que nada acontece? Porque olha, minha vida só vai de mal a pior. Porque você deve estar agindo em pecado. Esse homem, Jesus, ele falou para ele, em outras palavras: olha, você já está são, não peques mais. Que em outras palavras, esse mal estava na sua vida, o amarrando, por conta de pecado. Foi por conta de pecado. Mas pela fé que você agiu, agora você está limpo. Agora, atenção, não volte a pecar, para que não te suceda algo pior. Você entende que quando você vai e peca, Jesus está falando, aqui onde nós lemos em João 15, João 5, 14, que o pecado atrai coisa pior, atrai coisa que amarra a minha vida, que atrapalha a sua vida, que atrapalha a nossa vida. Toma cuidado com isso. Toma cuidado. Pecado, aquilo que é contrário da palavra de Deus, atrapalha a sua vida, atrapalha a vida de todos. Jesus está falando: olha, você está curado, mas depende de você. Não peques mais. Irmão, irmã, continue andando no caminho do Senhor. Leia a Escritura. Veja a palavra de Deus. Porque pode ter pecado inconsciente, pecado que você não conhece. Porque você está contra a palavra de Deus. E isso está amarrando a sua vida, está te atrapalhando as suas finanças, tudo mais, trazendo enfermidade, atrapalhando a casa, o lar. Talvez a maneira que você trata o marido, a esposa, está ao contrário à palavra de Deus e você está pecando. Como você age, como você cuida das coisas, o que você fala, o que você pensa, da maneira que você decide as suas ações, essa ira, essa coisa. Olha na palavra, está ao contrário da palavra, é pecado. E esse pecado traz mal. Olha o que diz Oséias, quer ver? Oséias. Já dizia lá no passado, Daniel, Oséias. Olha o que diz aqui. Capítulo 14, versículo 1. Olha o que diz. Converte-te, ó Israel. Quer dizer, muda de direção. Vocês estão andando num caminho, né? Conversão, né? Muda de direção, volta, faz o retorno. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus. Porque pelos teus pecados tens caído. Você vê que o povo de Israel caiu porque Deus tinha um propósito? Não. Porque Deus está trabalhando, por isso que você caiu, porque Deus quer te ensinar? Não. Deus ensina na palavra. Jesus ensina na palavra. Eu tenho que sofrer, olha, eu estou sofrendo no meu casamento para me aprender como que é. Aprenda na Escritura. O povo de Israel caiu
E a gente cria uma doutrina dizendo, sabe, isso aconteceu porque Deus está me ensinando. Porque Deus está me tratando comigo. Olha o que o profeta fala. Muda de atitude. Por quê? Porque pelos teus pecados, tens caído. Quer dizer, aconteceu isso por conta de coisas que vocês estão praticando, que é o contrário da palavra. Que é o contrário do que a palavra de Deus diz. Então preste atenção, tome cuidado com isso, tá bom? Dois pontos dessa nossa pregação. A fé e o perdão do pecado, né, que traz o perdão do pecado, mas também o que o pecado traz. O que o pecado traz. Então a fé e o pecado. Aquele homem paralítico, o que trouxe a paralisia na vida dele foi pecado. Mas quando ele agiu pela fé, os pecados foram perdoados. Aí Jesus fala, vai e não peques mais. Nós vimos aqui aquele paralítico que desceu pelo telhado. Jesus, vendo-lhes a fé, perdoou o pecado. Perdoou os pecados. Aquela mulher que tinha muitos pecados, que era uma mulher pecadora, só de ela honrar a Jesus daquela forma, Jesus falou, os teus pecados estão perdoados. E ela falou, filha, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Olha só, são atos de fé, me limpa de pecado, se eu agir pela fé. Esses pontos que eu te trouxe aqui para você, nenhum deles precisou pedir perdão, você está me entendendo? Eles agiram na fé. E o agir na fé é de acordo com a Escritura, de acordo com a palavra, tá bom? De acordo com a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Age nisso e fuja de pecado, porque pecado só atrapalha, tá bom? Essa palavra que eu queria trazer aqui para você. Quero convidar você a fechar seus olhos, a curvar a sua cabeça para nós orarmos agora. Pai amado e Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Senhor, porque nós vimos aqui que aquele homem estava paralítico por conta, Senhor, de pecado. Mas quando ele agiu pela fé, e como nós vimos lá em Tiago, que se tiver cometido pecados, seriam perdoados quando a pessoa age pela fé da Escritura, no nome do Senhor. Quando ela pega a palavra de Deus e a pratica, e Jesus vê essa fé, é perdoado. O Senhor perdoa os pecados. E a consequência daquele pecado, Ele tira. A consequência do pecado daquele homem era a paralisia. Quantas vezes, Senhor, tem pessoas que o casamento, a família está tão ruim, está tão difícil, tão complicado, por conta de atitudes contrárias da palavra. Seja, Senhor, pecados pequenos, sejam pecados grandes, não importa, são pecados. São coisinhas que a pessoa guarda na mente, é um rancor, é uma angústia, é uma mágoa, é uma falta de perdão, é uma ira, é um pensamento que a pessoa formou que diz que é certo, mas a palavra diz que é errado. E isso tem causado todo esse atrapalho, não tem ajudado a prosperar, não tem ajudado a crescer, tem entrado problemas no casamento, problemas na família, problemas com os filhos, no relacionamento, tem trazido doença, enfermidade, tudo por conta de pecado. Meu Deus, que esse meu irmão, que essa minha irmã, que esse meu amigo, essa minha amiga que assistiu essa live, esse vídeo, eles possam, Senhor, meu Deus, refletir e entender. Eu preciso andar na fé e aceitar esse perdão que vem quando eu ajo pela palavra. E andar no caminho reto, deixando o pecado. Pai, eu quero interceder por cada um agora. E eu quero usar o nome de Jesus, meu Deus, para abençoar a família, a casa. Pai, se há algum enfermo, se há algum problema financeiro, se há, Senhor, meu Deus, algum mal assolando essa família, de repente com alguns que estão ali, Senhor, meu Deus, acamados, estão ali no leito do hospital, estão na UTI, Pai, pela intercessão dessa pessoa, que ela está crendo, pelo nome de Jesus, como diz a sua palavra,
tudo que pedir em meu nome eu farei. Ô meu irmão, ô minha irmã, você ouviu essa palavra agora. Se você agir no nome de Jesus, essa pessoa, através da tua fé, ela pode ser curada, levantada dessa UTI, levantada desse mal, esse casamento restaurado, o convívio familiar restaurado. Creia agora, comece a invocar o nome de Jesus. Isso, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu apresento a vida dessa pessoa, a família dela. Oh meu Deus, todos esses que estão, Senhor, colocados diante da oração, essa pessoa está intercedendo, eu intercedo por ela, Pai, e eu anulo agora, onde houver um mal, aonde houver uma ação maligna, uma doença, uma enfermidade, seja de ordem espiritual, ou seja de ordem natural, algo que realmente aconteceu ali de forma carnal, oh Pai, em nome de Jesus, eu paraliso agora, aonde houver uma obra maligna, aonde houver um causador espiritual aí, atrapalhando a vida dessa pessoa intercedida, em nome de Jesus, eu paraliso agora, eu anulo, eu amarro e paraliso todo mal, pelo poder que há no nome de Jesus, eu digo, está todo mal paralisado, acorrentado, está fora agora, e eu expulso, saia da vida desta pessoa, para nunca mais voltar, em nome de Jesus, Pai. E aonde houver um enfermo, uma pessoa doente, oh meu Deus, aonde o diabo, ou até a ação normal mesmo, Senhor, destruiu alguma parte do corpo dessa pessoa, meu Deus, agiu no casamento, causou feridas emocionais, espirituais, o poder de Deus, desça agora, e pelo poder que é no nome de Jesus, eu declaro bênção do Senhor, alcança essa pessoa agora, e eu declaro abençoado, curada, liberta, em o nome do Senhor Jesus, e eu declaro abençoados em nome de Jesus. E você, se puder dizer amém, e graças a Deus. Amém? Graças a Deus, irmão. Bom dia, boa noite, rapaz. Olha, você que assistiu aí pela live, acompanhou, guarde essa mensagem. Você que assistiu aí pela gravação, né? Guarde essa mensagem. Aprenda esses 2 pontos. Aquele homem ficou paralítico por conta de pecado. Mas quando ele agiu na fé, uma fé verdadeira, uma fé pela palavra, pelo que ele ouviu de Jesus, ele foi curado, ele foi liberto, ele foi perdoado. Assim como essas pessoas que eu trouxe aqui essa noite, né? Dessas pessoas aqui que você viu aí na pregação, tá bom? Olha, crê em Jesus. Você talvez tenha errado muito no seu casamento, errado muito com a sua casa, com a sua família. Se tiver que pedir perdão, vai, peça perdão, se acerte com a pessoa, né? Fale com a pessoa, tá bom? Né? Se acerte com ela, corrija e haja pela fé. Fale com Deus também, Senhor, perdoa, né? Se arrependa mesmo e começa a agir pela fé. Começa a agir, começa a crer, começa a acreditar na palavra de Deus, que Ele tem o melhor para a sua vida, tá bom? Tá? Que o Senhor venha te abençoar, que o Senhor venha trazer bênçãos, né? Teremos a nossa próxima live ainda nessa semana, né? Às 19 horas, na quinta-feira, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, né? Fique na paz, até a próxima live, que o Senhor continue falando com cada um de vocês, em nome de Jesus, tá bom? Fique na paz, Deus te abençoe, tchau, fique com Deus, até a próxima live, em nome do Senhor Jesus. Tchau, fique na paz. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe.